Enorme estar aqui com vocês, sempre muito bom. Obrigada. Bom, Vandique, queria começar falando contigo sobre o bloqueio aí de mais de 6 bilhões de reais do orçamento para respeitar o teto de gastos. Ainda não se sabe, né, de onde vai ser exatamente, né, bloqueado, mas a gente já teve essa informação agora pela manhã, trazendo esse número, né, de 6 bilhões. Muitos analistas estão falando sobre os movimentos que geram risco fiscal, um clima de incerteza. Queria ver a sua visão, né, na sua perspectiva, como que isso pode mexer com as expectativas do mercado, qual a sua perspectiva sobre a política fiscal brasileira. Bom, Paula, nós temos uma bomba fiscal que vai explodir a partir de 2023. Desde da PEC dos precatórios, nós essencialmente abandonamos o teto fiscal, teto de gastos, a âncora fiscal do país, que é uma coisa que evita que o governo gaste mais do que ele pode arrecadar, ou que ele gere mais dívida, ou que ele crie mais passivos para o futuro. O Brasil hoje se encontra numa espécie de navegação sem bússola com relação à questão fiscal. O que me preocupa muito e preocupa muito o mercado, tá certo? O contingenciamento de 6 bilhões é um pingo d'água no oceano, né? A grande necessidade seria de algo muito maior do que a evitar essa gastança, principalmente essa gastança ruim que a gente está fazendo agora, que tem motivo eleitoreiro. Então, com isso em mente, a preocupação é enorme e nós vemos esse acúmulo de gastos e gastos que potencialmente vão se tornar permanentes sem que haja uma contrapartida de receita. Então, eu já disse isso 1 milhão de vezes e vou repetir aqui. A gente só pode fazer isso de 3 maneiras, né? Ou a gente vai aumentar impostos, ou a gente vai aumentar a dívida, ou a gente vai inflacionar. E é exatamente essa escolha que o governo está fazendo. A inflação não é algo por acaso. Na realidade, a inflação, ela diminui a relação da dívida PIB e ainda encontra mais espaço de gastos, porque a dívida, ela é toda feita em valores nominais, não em valores já descontados da inflação, que seriam os valores reais. E por essa razão, a gente fez uma opção desde o começo do governo Bolsonaro por inflacionar a economia brasileira. Hoje a gente já está na base dos 11,89%, 12% para todas as preocupações do mercado, ainda que com a taxa de juro, com a Selic bastante elevada, em 13,25%, a perspectiva é que a Selic vai ter que subir ainda mais para arrefecer a inflação e permanecer nessas alturas por muito tempo, né? Conforme a gente gasta mais, a gente cria uma série de bombas fiscais ou gastos sem contrapartida. Isso significa que a taxa de juro, para que o governo possa fazer a rolagem da sua dívida, tenha que permanecer em patamares muito elevados e por muito mais tempo. Então, com isso, eu concluo a minha preocupação do lado fiscal. Inclusive, né, eu vou indicar que os principais candidatos, eles já falam aí em flexibilizar o teto de gastos, né? Isso acaba aumentando ainda mais esse receio, né, do mercado como um todo por conta de todas essas questões que você falou e do que possa vir, né, após as eleições. Eu queria entender exatamente, né, a tua visão sobre essa possibilidade de rever o teto de gastos. Isso deixa o Brasil numa situação menos atrativa para os investidores? Essa preocupação em realmente de uma possível flexibilização ou até de não ter um teto de gastos, qual que é o peso disso, né, perante o resto do mundo? Como que os investidores estrangeiros olham para a gente? Paula, isso é mais ou menos o de volta para o passado. A gente volta aos anos 80 e anos 90, quando a gente não tinha um teto de gastos, que nós fizemos uma gastança que começou nos anos 70 com o milagre brasileiro. Esse milagre, ele teve uma duração de alguns anos, quase uma década inteira, mas ele veio a reboque de um custo enorme com a inflação. O Brasil é o recordista mundial de inflação, chegamos a ter mais de 3.000% de inflação nominal. Então essa é a grande preocupação também com o real, conforme a inflação aumenta, ou nós temos
grandes saltos na taxa de juro, que já chega a um ponto que derruba a economia e não funciona mais, tá certo? A gente passa a entrar no âmbito do que nós economistas chamamos de dominância fiscal. O Brasil hoje já se encontra nesse âmbito de dominância fiscal. Nós vamos aumentar agora a taxa Selic para provavelmente 14 alguma coisa. Eu acredito que a taxa possa chegar até 15% esse ano. Quer dizer, e ela tem pouco efeito em arrefecer a inflação, porque o problema agora é muito mais do lado fiscal do que do lado monetário. A preocupação existe, o mundo inteiro está assistindo o Brasil, e o grande risco é que o Brasil vire a Argentina. A Argentina está fazendo uma série de benesses, não pode demitir, não pode fazer isso, equiparação de salários, quer dizer, voltou àquela história de ter a tabelinha de que cada mês que passa o governo vai fazer a indexação dos salários à taxa de inflação, e aí a gente volta, aliás, para o passado. Quer dizer, esse é o grande risco que o Brasil enfrenta hoje e que a gente pode jogar por terra o maior ganho institucional da história do país e que trouxe, deixou muitas pessoas que estavam na pobreza absoluta, saírem dessa pobreza, que foi o Plano Real. O controle da inflação é a primeira medida social, não é uma medida financeira para os donos de capital. A coisa mais importante numa economia é a gente conseguir manter o poder de compra do dinheiro, da moeda, porque isso evita com que as pessoas que são assalariadas caiam na pobreza, que elas deixem de poder comprar. E é uma das coisas que está acontecendo no Brasil. A gente já vê grande substituição ou parada total de consumo de alguns bens. Então esse é o grande risco que a gente sofre com essa gastança sem contrapartida de arrecadação. Por isso que eu vejo, sem que haja uma reestruturação das contas públicas e do gasto público, nós seremos forçados a ter aumento de impostos. Contra gosto, ninguém quer ter imposto aumentado, o Brasil já é um recordista mundial de impostos, só que sem que haja um equilíbrio fiscal, que isso seja parte da pauta dos futuros potenciais governantes brasileiros, do próximo presidente, seja lá quem vai ser esse presidente. Se isso não estiver na pauta, se a gente não voltar a falar a respeito de teto de gastos e equilíbrio fiscal, a situação pode ser muito séria. Vandique, falando um pouquinho, agora a Débora aqui falando com você, bom dia. Olá, Débora. Queria falar um pouquinho contigo sobre petróleo, e sobre os reflexos, na Petrobras, inclusive. As oscilações no preço do petróleo seguem, no mercado internacional. Agora há pouco eu até atualizei, hoje a gente conseguindo bater ali, ficando um pouco abaixo dos $100 a cotação do barril do petróleo. Mas aqui dentro, mudanças na legislação deram uma baixada no preço do combustível. Você vê um cenário melhor para o petróleo aqui no Brasil? A pressão sobre a Petrobras está menor com tudo isso que está acontecendo? É um bom cenário para o investidor, na sua opinião? Débora, o ponto crucial é não mexer na paridade de preços internacionais. Enquanto a gente estiver praticando isso, do ponto de vista de investimento no ativo Petrobras, nós não temos um problema. O grande problema é quando a gente quer botar a mão na regra do jogo. É esse que é o grande problema. Agora, se o governo quer tomar uma decisão que, a meu ver, é eleitoreira, porque o impacto é muito pequeno vis-à-vis o custo dessa tomada de decisão, quer dizer, zerar a IPI, baixar a ICMS, seja lá o que for, se vai fazer isso a fórceps ou não, isso é um problema fiscal e a gente volta à minha outra pergunta que foi feita, porque isso vai ter efeitos nos estados, municípios e na União. Certamente vai haver um problema com essa arrecadação e, de algum ponto, alguma coisa vai ter que ceder. Isso vai ter que diminuir ou investimentos em educação, saúde, etc., ou a gente vai ter que ter aumento de impostos de alguma maneira, contrapartida de algum ponto. O que não pode haver é um gasto, e abrir mão de imposto é um gasto, porque você deixa de arrecadar e você passa a oferecer bens e serviços de uma maneira mais barata, porém ela é apenas uma aparência de barato, porque alguma coisa vai ter que ceder
nesse processo. E, obviamente, sempre acaba caindo na educação e na saúde. Em relação ao preço, né, do combustível, inclusive esse é um ponto bem sensível nos números da inflação. Amanhã vai sair o IPCA 15, né, com projeções de uma pressão menor, por causa justamente dessa baixa dos combustíveis que a gente tem acompanhado. E eu queria entender do seu ponto de vista quais efeitos, né, de uma inflação menor para a economia e para as projeções da taxa de juros, né, que já estão acima dos 14% para algumas casas. Bom, perfeitamente. Sempre a queda da inflação é positiva, tá certo? Especialmente uma inflação que já soma-se mais de 2 dígitos, estamos a caminho dos 12%, 11,5%. Perspectiva desse ano é que a gente não feche o ano com o IPCA abaixo de 11%, o que é uma calamidade, que é mais de duas vezes, o teto da banda da meta de inflação. Quer dizer, a gente vê claramente que o Banco Central errou e falhou em conter a inflação. Quando a gente olha uma queda da inflação, essa queda é sempre bem-vinda, mas o que a gente tem que pensar é o quantitativo dessa queda. Quanto isso representa? Obviamente, os combustíveis representam parte essencial da inflação, faz parte do core da inflação, no núcleo da inflação, e eles têm sido bastante agressivos nos últimos ano e meio, tá certo? No entanto, essa queda da inflação, ela não é tão pronunciada que faça com que a trajetória seja inferior a 2 dígitos. Portanto, eu estou junto com essas casas que já precificam a Selic em 14 mais alguma coisa. Não seria razoável esperar que com a taxa atual de Selic, a taxa atual de juros 13,25, nós estejamos totalmente capazes de trazer essa inflação para o centro da meta, especialmente com a questão fiscal. O que mais impacta aqui a trajetória da Selic e a persistência da Selic não é nem a inflação momentaneamente falando. Nós estamos falando de projeções futuras e quanto tempo vai demorar para essa taxa de inflação entrar em convergência com a sua meta. E isso vai demorar um bom tempo, especialmente pela piora da questão fiscal, com esses gastos da PEC das benesses, ou a PEC kamikaze, que foi promulgada, que foi votada na semana passada e retrasada. Então, não existe uma boa perspectiva para falar que a Selic vai cair e que a economia vai voltar a crescer. Nós vamos passar por um processo, um tempo bom, até que hajam movimentos no mercado que possam habilitar o país a ter uma taxa de juros básica na casa de um dígito. Isso vai demorar, na minha conta, pelo menos até 2024. Vandica, eu quero aproveitar que a gente está falando sobre projeções, né, e taxa de juros. A gente sabe que também nos Estados Unidos a gente está tendo aí uma taxa de juros recorde, inclusive, uma taxa, na verdade, de inflação recorde lá nos Estados Unidos. E eu queria entender, do teu ponto de vista, como que isso impacta aqui na economia brasileira. Inclusive, a gente tem aí a decisão do FED para ser divulgada nessa quarta-feira. A gente sabe que, né, a nossa bolsa anda bem atrelada à movimentação com a bolsa americana, claro, a maior potência aí econômica do mundo. Então, eu queria entender, do teu ponto de vista, como que as decisões da política monetária de lá e como essa inflação no pico que está agora, que a gente tem acompanhado, acaba impactando a gente aqui no Brasil. Débora, essa é uma pergunta muito importante e extremamente relevante para as atividades econômicas no Brasil. Uma vez que a inflação dos Estados Unidos está no seu maior pico em 40 anos, 9,1%, e não cede, mesmo com movimentos até mais agressivos, bruscos e de surpresa por parte do FED. Na última reunião do FED, nós tivemos um aumento de 0,75% e já estava precificado 0,5%. A perspectiva dessa semana é que a gente tenha mais 0,75%, se não 1%. 1% não está fora da mesa. Então, a perspectiva é que a política monetária surta um efeito mais impactante, mais direto e mais imediato sobre a inflação, especialmente pelo fator surpresa, que é algo que eu tenho falado e reclamado um pouco da atuação do Banco Central no Brasil, que ele tem ele fez uma opção pelo gradualismo já precificado, quer dizer, isso faz com que as taxas durem muito mais tempo, né, nesse relevo mais alto. O que eu vejo nos Estados Unidos?
toda vez que o Fed, o Banco Central americano, que é o banco central dos bancos centrais, né, o Fed é o banco central mais importante do mundo porque ele determina a taxa básica da economia americana e determina a direção do dólar. No momento que existe um aumento de taxa básica nos Estados Unidos, todos os bancos centrais do mundo ficam na preocupação de terem que aumentar em função da fuga de capitais. E no Brasil não é diferente. No Brasil a situação ainda é mais complicada porque nós estamos com uma moeda, nós temos uma moeda que está sob a atenção do mundo, ela vem se desvalorizando, ela teve uma desvalorização séria desde o começo do ano para cá, tá certo? Nós tivemos fuga desse capital do Brasil. Obviamente que, uma vez que você tem esse aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, o Banco Central brasileiro se vê praticamente forçado a aumentar também a taxa de juros, além daquilo que seria importante para domar a inflação, para evitar que exista uma fuga de capitais do Brasil em busca de locais como os Estados Unidos, né, a renda fixa americana, os títulos do Tesouro americano, como um pouso, né? uma busca de segurança, uma busca de qualidade e que evite sobressaltos e solavancos em cima disso aí. Então, o que eu vejo no Brasil? Eu vejo que qualquer movimento de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos impacta câmbio, desvaloriza o real e força o Banco Central a aumentar a taxa de juros. Hoje, o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo, né, entre países que estão numa normalidade. Nós não estamos falando de Turquia, nós não estamos falando de Rússia, que são países que estão operando dentro de uma certa normalidade ainda, e nós somos um dos poucos países do mundo que tem uma taxa real de juro positiva, tá certo? A gente tira a inflação da taxa básica e assim a gente tem a taxa real e nós temos mais ou menos 1%, 1,5% de taxa real de juro, enquanto o resto do mundo inteiro tem taxa negativa, inclusive os Estados Unidos. Com esse movimento dessa quarta-feira, que eu acredito que eleve a taxa básica em 0,75 e que a gente potencialmente chegue até o final do ano em 3,5%, não descartando 4% de taxa de juros nos Estados Unidos, isso faz com que o dólar se aprecie frente a todas as moedas do mundo. A gente pode ver esse mecanismo acontecendo em relação ao euro. Semana passada, o euro e o dólar entraram em paridade. O euro voltou a crescer um pouquinho em função do aumento da taxa de juro pelo Banco Central Europeu na semana passada, deu um aumento de 0,5%. Isso fez com que capital entrasse de volta na zona do euro, só que isso espanta capital do Brasil. O Brasil vem sendo beneficiado por esse boom de commodity. O boom de commodity vem trazendo dinheiro para dentro do Brasil, moeda forte para dentro do Brasil. Mas como você mesmo já mostrou anteriormente, no começo do programa, as reservas estão caíram em 4 bilhões de alguma coisinha, tá certo? E isso faz com que aumente o risco, principalmente o risco de liquidez do Brasil, de honrar os pagamentos internacionais do país. Ainda que as dívidas brasileiras, né, e a dívida pública brasileira seja majoritariamente em moeda local. Perfeito. Certo. Van Dijk, muito obrigada aí pela sua participação aqui na nossa programação. Já fica o convite para voltar em outras oportunidades aqui com a gente. Quando vocês quiserem. É um prazer estar com vocês aqui. Ótima semana para todos vocês. Muito obrigada. A gente que agradece. Até mais. E vamos seguindo aqui.